Olá a todos, eu sou Juliane Biller, eu faço parte do grupo de educadores Google de Santo Antônio da Patrulha e eu vim hoje aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de um aplicativo do Google que é muito interessante, que é o Google Planilhas. Então eu vou começar mostrando para vocês como a gente faz para abrir uma planilha no Google. A primeira coisa que a gente tem que fazer para acessar uma planilha no Google é entrar aqui no canto superior direito na suíte do Google. Clicando aqui nessas bolinhas, ele vai abrir para mim as opções então que eu tenho do Google. Então a minha conta para mim poder fazer pesquisa, mapas, a Play Store, YouTube, várias opções. Dentre delas eu vou entrar então no meu Drive. Acessando o meu Drive, eu vou ter a possibilidade então depois de abrir uma planilha Google. Quando eu conseguir abrir o meu Drive, é só entrar aqui nesse ícone do lado esquerdo, aqui em cima, onde tem o sinal de mais e está escrito novo. Aqui dentro desse ícone, se eu clicar aqui, ele vai aparecer várias opções. Então, ele aparece para mim criar uma pasta dentro do Drive, aparece para que eu faça um upload de algum arquivo que está no meu computador que eu queira guardar no Drive. Também uma pasta que está no meu computador que eu possa também fazer o upload e sempre ter ela na nuvem quando eu quiser acessar. Depois, Google Documentos, Google Apresentação e o Google Planilhas, que é o que a gente vai estudar um pouquinho hoje juntos. Então, se eu clicar aqui no Google Planilhas, ele vai abrir uma planilha nova para mim, uma planilha que agora eu vou poder editar ela. O interessante de usar esses aplicativos do Google é que eu sempre tenho a opção de que tudo que eu fizer eu tenho a certeza que ele vai ficar salvo. Porque o que acontece? Como ele fica salvo dentro do meu Drive, mesmo que dê um problema no meu computador, mesmo que caia a internet, mesmo que caia a luz, por exemplo, na minha casa, eu vou ter a possibilidade de, quando eu tiver acesso novamente ao meu Drive, eu vou conseguir enxergar e eu vou ter o meu arquivo salvo. Então vamos começar dando uma olhada no layout do Google Planilhas. Aqui em cima, no canto esquerdo superior, está escrito planilha sem título. Então, se eu clicar aqui, ele vai permitir que eu edite o título da minha planilha. Então, eu vou trabalhar hoje com vocês, vou dar um exemplo sobre como utilizar o Google Planilhas para organizar as notas dos alunos. Então, eu vou colocar aqui, o meu título será Notas de Química. Opa. Notas de Química 2020, por exemplo, certo? Então aqui eu já consegui alterar o título da minha planilha, ela já salvou as alterações aqui, tá vendo que aparece alterações salvas no Drive. Se eu clicar aqui do lado no canto superior esquerdo, onde tem esse ícone verdinho da planilha, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim todas as planilhas que eu tenho salvas no meu Drive. Então, se eu algum dia tiver, eu fiz uma planilha, como é que era, onde é que ela tá, se eu fiquei em dúvida, é só clicar aqui, ó. Então, aqui já aparece a planilha que eu estou editando hoje, que é a Notas de Química, e aparece outras planilhas que eu fiz nos últimos meses. As planilhas, elas são muito boas para serem usadas para ensinar matemática, elas são boas na hora que a gente está fazendo alguma pesquisa, para construir gráficos, para várias atividades que o professor pode usar em sala de aula. Hoje a gente vai ver uma aplicação mais básica do Google Planilhas, mas vocês já sabem que ele tem várias opções que podem ser utilizadas pelo professor e também pelos alunos. Passando então aqui a observar o menu do Google Planilhas, a primeira janela que vai abrir é a janela de arquivo. Então eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês o que ele permite. Ele permite compartilhar essa planilha, então eu posso, depois que a minha planilha estiver pronta, ou eu posso construir ela de forma colaborativa com alguma outra pessoa, então é só eu compartilhar. Depois, no final do vídeo, eu vou explicar melhor como é que faz para compartilhar. Eu posso criar uma nova planilha, aqui ele abre a opção de criar uma nova planilha, eu posso também por aqui criar
um novo documento no Google Docs, uma nova apresentação, um formulário, um desenho. Eu posso abrir alguma planilha que já está salva, eu posso importar alguma planilha, por exemplo, eu tenho uma planilha no meu computador salva em Excel. Eu posso importar essa planilha para cá e ela vai ficar no formato do Google Planilha. Eu posso fazer uma cópia dessa planilha. O que eu acho interessante aqui também é a parte que eu posso fazer o download dela em diversos formatos. Então, eu posso fazer o download no formato do Excel, caso eu, por exemplo, eu vou para a escola, eu quero apresentar uma planilha, mas eu não tenho internet no momento. Então, eu posso levar ela salva no formato de Excel ou no formato de um documento de PDF, e aí eu posso abrir no momento da aula, mesmo que eu não tenha internet, né? Eu posso enviar por e-mail, tem várias opções aqui. Eu posso renomear a planilha, posso mover ela para outro, outra pasta dentro do meu Drive. Então, são várias opções no arquivo. A próxima aba do menu é a aba Editar. Então, eu tenho desfazer, no caso, se eu escrevi alguma coisa e aquilo que eu escrevi eu quero desfazer, então é só apertar o Ctrl Z, que tem como se faz. Eu posso refazer, repetir alguma coisa. Eu fiz, refiz, recortar, colar. Eu posso excluir valores, excluir linhas, excluir colunas, tudo através desse menu Editar. Aqui também tem o menu Ver, que tem a opção de congelar. Depois eu vou mostrar para vocês na prática como é que eu utilizo essa opção. Então eu vou congelar e eu escolho qual linha, qual coluna eu quero congelar. Intervalos, tá? Inserir. Eu quero inserir uma linha acima, eu quero inserir uma linha abaixo, uma coluna esquerda, uma coluna direita, eu quero deslocar uma célula, eu quero inserir um gráfico, uma imagem. Então, tem várias funções aqui no menu Inserir, que podem ser que eu precise ao longo da construção da minha planilha. Também tem a questão da formatação, então eu posso mudar o tema, eu posso colocar diferentes tipos de números, por exemplo, eu estou usando porcentagem, então eu seleciono porcentagem. Eu estou usando notação científica, elevado, um número elevado na 10 em alguma potência, então eu posso usar. Eu posso utilizar um Google Planilhas para fazer uma programação financeira, então eu vou usar aqui dados com relação ao sistema monetário. Então tem várias opções. Hoje a gente vai ver uma opção mais básica, então, e a gente não vai usar todas essas opções, mas só para vocês saberem que elas existem. Aqui eu posso colocar em negrito, itálico, sublinhar, taxar, aumentar o tamanho da fonte, alinhar a direita, a esquerda, centralizar. Eu posso ajustar o texto para ele não estourar a célula, eu posso deixar que ele estoure a célula. Então, tudo isso eu posso fazer aqui no menu Formatar. Outra ferramenta importante é essa questão dos dados. Então, eu posso classificar em ordem alfabética, eu posso fazer em vez de fazer de A até Z, eu posso fazer o contrário, eu posso fazer de Z até A, ele também permite. Eu posso criar filtros, controlar filtros, são opções mais avançadas. Existem outras ferramentas também, eu posso criar um formulário a partir daqui e também existe a possibilidade de colocar alguns complementos dentro do meu Google Planilhas. Mas todas essas opções são mais avançadas. Como eu falei, hoje a gente vai ver uma versão mais básica de como utilizar o Google Planilhas. Aqui embaixo, nesse outro menu, nós temos então alguns links para as mesmas coisas que a gente já viu lá nas ferramentas acima. Então, aqui é desfazer, refazer, se eu quiser imprimir alguma coisa. Aqui é o zoom, se eu quiser aumentar o zoom, diminuir o zoom, ó. Vai aumentar a minha planilha, vai diminuir. Então, às vezes alguém tem alguma dificuldade para enxergar, eu posso aumentar o zoom para ficar melhor de enxergar. Aqui é a questão da formatação, se eu quero moeda, se eu quero porcentagem, eu quero aumentar o número de zeros depois da vírgula, eu quero diminuir o número de zeros depois da vírgula. Aqui eu posso escolher o tipo de fonte, eu quero usar a fonte Arial, eu quero utilizar a fonte Times,
o tamanho da fonte, então eu vou selecionar aqui tamanho 12. Eu quero que esteja em negrito, só selecionar. Itálico, sublinhado, aqui eu posso trocar a cor da fonte, então, por exemplo, eu quero usar alguma coisa, eu quero colocar em vermelho, então eu vou escrever aqui. Vou colocar uma nota, por exemplo, ó, tá em vermelho, então eu sei que tá em destaque. Então eu posso trocar a cor. Aqui eu posso trocar o preenchimento da célula. Então vai dizer que eu quero verde essa célula. Se eu quiser destacar alguma coisa, né, para logo enxergar, parece uma marca-texto. Então eu também posso fazer aqui. Eu quero colocar linhas, eu insiro linhas aqui. Ó, ele já vai ficar com uma linha para poder identificar melhor aquilo que eu estou trabalhando. Eu quero centralizar, por exemplo, deixa eu selecionar aqui. Eu posso centralizar, certo? Eu posso colocar, vamos colocar mais coisas aqui. Ó, ele vai estar vendo que ele está estourando a célula. Então, se eu não quiser que ele estoure a célula, é só vir aqui formatar, ajuste do texto, ajustar. O que ele vai fazer? Ele não vai permitir que estoure o tamanho da minha célula. Eu posso colocar alinhado para cima, eu posso colocar no meio, eu posso colocar para baixo. E tem outras opções também, filtro, para inserir um comentário. Tem várias opções que eu posso estar colocando dentro desse meu Google Planilhas. Outra coisa que eu quero falar com vocês eu vou desfazer isso que eu fiz. Deixa eu deletar aqui. Vamos redefinir, deixar no pretinho para ficar uma versão mais básica. Outra coisa que eu quero falar para vocês também é como que a gente enxerga cada um dessas seleções aqui que eu estou fazendo, tá vendo que eu estou clicando? A gente chama esses espaços de células. Cada uma das células dentro do Google Planilhas, ela é identificada por uma letra que representa a coluna e uma linha que representa um número que representa a linha. Então, por exemplo, essa célula aqui, ela seria a célula B3. Então, as colunas, elas respeitam a ordem alfabética. Então, sempre vai ter uma letra representando a coluna e as linhas, elas têm uma ordem numérica. Então, eu sempre vou ter um número representando a linha, certo? Então, sempre que a gente for identificar uma determinada célula no meu Google Planilhas, eu vou usar essa denominação. Por exemplo, essa célula aqui, ela é a célula C, coluna C, linha 4. Então, é a célula C4, tá? Agora eu vou falar um pouquinho como eu posso utilizar. Eu vou dar um exemplo de como utilizar o Google Planilhas. Eu gosto de utilizar ele para organizar as notas dos meus alunos, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui os nomes dos alunos de uma determinada turma. Então, digamos que eu tenho 4 alunos. Eu tenho o Augusto, a Ana Clara, eu tenho o João e o Guilherme. São os meus alunos de uma determinada turma. Então, eu vou nomear aqui qual é a turma que eu estou falando. Então, eu clico aqui do ladinho, tá vendo aqui no canto inferior esquerdo, onde diz página 1. Eu vou clicar nessa setinha aqui e ele vai me abrir um menu. Dentro desse menu, tem várias opções. Eu posso duplicar essa planilha, eu posso copiar essa planilha aqui e eu posso renomear a planilha. Então, digamos que eu queira renomear. Eu vou dizer, então, que essa minha... Aqui não tá... Às vezes a minha internet demora um pouquinho para rodar. Ó, então, abriu aqui, página 1, e eu posso renomear ela. E vou dizer que essa aqui é, por exemplo, a turma 101 que eu estou trabalhando. Então, essa planilha aqui, ela é só para as notas dos alunos da turma 101. Se eu quiser colocar mais turmas e colocar as notas de outras turmas, eu venho aqui nesse cantinho, no sinal de mais, e ele vai adicionar outra planilha. Nessa outra planilha, eu vou também renomear
e eu vou colocar, por exemplo, a turma 203, certo? Depois eu quero falar, eu tenho outra turma, eu tenho um terceiro ano, por exemplo. Então eu vou renomear e vou botar turma 304, tá? Então eu tenho aqui, eu posso no mesmo arquivo ter várias planilhas e trabalhar com as notas de todos os alunos nesse mesmo arquivo. Se eu clicar aqui do ladinho, ele vai abrir a listagem das turmas que eu tenho, a listagem das planilhas. Então, eu vou voltar lá para a turma 101, que era a que eu já estava criando os nomes dos alunos, certo? Mas eu tenho uma infinidade de possibilidades, eu posso ir acrescentando mais e mais turmas aqui dentro desse mesmo arquivo. Então, eu já criei os nomes dos alunos. Agora, eu quero colocar em ordem alfabética. Então, eu seleciono aqui, venho em dados, e classifico em ordem alfabética. Ó, ele já colocou automaticamente em ordem alfabética para mim, certo? Agora eu quero inserir algumas linhas acima, porque eu devia ter deixado um espaço mais para cima, né? Eu não deixei, então eu vou inserir linha acima, ó, inserir linha acima, inserir linha acima. Pronto. Agora, esse aqui então é o nome dos meus alunos, certo? Então eu vou selecionar aqui e eu quero que fique em negrito, para ficar em destaque os nomes dos meus alunos. Então, eu selecionei, vim aqui em negrito e eu já deixei em negrito os nomes dos meus alunos. Então, vamos dizer que eu estou trabalhando com os meus alunos por trimestre, certo? Então, eu quero colocar aqui as notas do primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre, eu fiz 3 avaliações. Eu fiz um vídeo, e eu vou dar um peso, por exemplo, aqui. O meu vídeo valeu 2 pontos, certo? Depois eu fiz uma pesquisa, os alunos construíram uma pesquisa e essa pesquisa valeu 3 pontos. E por último, os alunos fizeram uma prova e essa prova valeu 5 pontos. Então, é só uma questão de organização. Eu coloquei os pesos para mim saber, tá? Agora, eu quero saber, então, isso aqui são as notas do primeiro trimestre, certo? Então eu quero escrever aqui primeiro trimestre. Depois, quando tiver o próximo trimestre, eu vou colocar segundo trimestre. E aqui eu quero saber qual foi a nota final desses alunos no primeiro trimestre, certo? Então eu vou selecionar essas 4 células aqui. Eu venho em formatar, mesclar, mesclar todas. E aqui eu vou escrever primeiro trimestre, tá? Aí agora eu quero ajustar, eu quero que ele fique centralizado. Eu venho aqui nesse ícone que é para colocar à disposição do texto e seleciono centralizado. Então eu já organizei como que eu vou distribuir as notas dos alunos do primeiro trimestre. Então eu vou colocar algumas notas fictícias aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz para calcular depois as notas dos alunos. Ó, tá vendo que aqui ele ficou maior porque eu tinha selecionado antes um tamanho maior. Então, eu vou selecionar todos eles de novo. Vou colocar tamanho, eu vou colocar a letra 10, desculpe, a letra Arial e o tamanho da letra 12 para ficar maior. E aqui tá centralizado, então eu vou colocar alinhado à esquerda. Ó, peraí, deixa eu voltar. Só as notas que é alinhado à esquerda. Selecionar aqui. Alinhado à esquerda. Pronto. Ó, agora já tá tudo da mesma forma. E o João também tirou 1,5. Vamos ver. Na pesquisa, eu vou colocar as notas que os alunos tiraram. E na prova. Só um exemplo, tá, gente? Para vocês verem como é fácil depois calcular a média dos alunos utilizando essa ferramenta. Pronto, tá? Como é que eu calculo agora a nota final do trimestre? Como é que eu faço para calcular? Eu venho, sempre que eu for colocar uma fórmula dentro do planilhas, eu tenho que inserir o sinal de igual. Então, eu digito igual e ele já vai entender que eu quero fazer uma
construir uma fórmula. Então, eu clico aqui, ó, na primeira nota da Ana Clara, e ele apareceu aqui, ó, já, ó, C4. Então, essa célula é lá na coluna C, linha 4. Mais, então, digito o sinal de mais, a nota da pesquisa, que é a da célula D4, mais a nota da prova, que é a célula E4. Agora eu aperto Enter e ele já vai me dar o resultado final da média dela, certo? Cliquei aqui. Como é que eu faço para repetir para os outros alunos? Para não precisar digitar tudo de novo. Se eu vier aqui nesse cantinho onde tem um quadradinho, eu venho com o meu mouse aqui e ele vai aparecer então uma cruz. Se eu segurar o mouse e puxar para baixo, ó, ele já vai repetir a mesma fórmula para as outras linhas. Claro que ele vai mudar então a linha, né? Então tá vendo que aqui, ó, aqui nesse canto eu consigo enxergar qual é a fórmula que foi usada. Então ele somou a C5 mais a D5 mais a E5. Na próxima, a mesma coisa, ele mudou a linha, ó. A coluna continua a mesma, mas as linhas vão mudando e eu vou ter então a média final dos alunos. Assim, de uma forma fácil, eu já calculei a nota final dos meus alunos. Outra forma de fazer também, eu vou mostrar, eu vou mostrar para vocês, então, vou copiar aqui e vou fazer do segundo trimestre, por exemplo. Então, vou selecionar de novo, vou formatar, mesclar a célula, mesclar todas. E agora aqui, deixa eu copiar, para ficar mais fácil. Em vez de ser primeiro trimestre, né? É o segundo. Segundo trimestre. Tá? Agora eu não quero dar um peso para cada uma das avaliações. Todas elas vão valer ter a mesma pontuação. Então tudo vai valer como se fosse uma nota 10. Todas elas terão o mesmo peso, então. Eu vou apagar para poder mostrar para vocês como é que funciona. Digamos que eu usei o mesmo sistema de avaliação. Eu posso ter usado outra coisa. Eu posso ter feito um trabalho, um teste, uma prova. Mas aqui é só para vocês entenderem a ideia. Então, eu vou criar para 2 alunos. Por exemplo, no vídeo, a Ana Clara tirou 8 e o Augusto tirou 9. Na pesquisa, a Ana Clara tirou 6, o Augusto tirou 8. E na prova, tirou 9 e o outro tirou 7, por exemplo. Tá? Como eu faço para fazer o cálculo agora da média final? É a mesma coisa, eu vou apertar o sinal de igual, só que agora eu tenho que inserir então um parêntese, porque primeiro eu tenho que somar as 3 notas e depois dividir por 3. Então, eu coloquei um parêntese, eu vou selecionar aqui a primeira nota, que está em G4, mais a segunda nota, que está em H4, mais a terceira nota, que está em I4. Fecho parênteses e venho aqui, divido. Esse sinalzinho, essa barra, ela representa o sinal de divisão e divido por 3, porque eu tenho 3 avaliações. Dou um Enter, ele já vai calcular, certo? Eu posso fazer com que ele vá arredondar essa nota para mim, ó. Eu posso ir diminuindo esses valores e ele vai arredondar 7,7. Então eu venho aqui, ó, tá vendo que eu vim nesse ícone aqui? Eu posso ir aumentando os números depois da vírgula e eu posso aqui ir diminuindo os números depois da vírgula, ele já faz ele já coloca a média direitinho para mim. Se eu puxar para baixo aqui, ele vai calcular a mesma nota, então, para o Augusto, certo? Agora eu posso fazer essa minha tabela ficar mais bonitinha, então eu vou só selecionar, é uma questão de organização. Venho aqui, eu quero inserir que ela fique toda cheia de como se fosse uma tabela mesmo, né? Com as linhas preenchidas. Então eu clico aqui em bordas, clico, ele já vai ficar com as bordas certinhas. A mesma coisa aqui em cima, eu vou clicar e vou colocar as bordas.
certo? Agora, cada um desses trimestres eu quero de uma cor diferente, para que eu identifique, para que eu não me confunda qual é o trimestre, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, o primeiro trimestre eu vou colocar uma cor mais cor-de-rosa. O segundo trimestre eu vou colocar uma cor, um verdinho, por exemplo, ó. Então, eu consigo identificar cada um dos trimestres, certo? É uma questão só de organização, o professor pode fazer. É uma questão de o que fica uma identidade visual que fica melhor. Outra coisa que eu acho interessante de fazer é congelar essa coluna onde tem os nomes, tá? Porque eu vou mostrar para vocês como facilita depois. Então, eu vou selecionar essa coluna, eu vou vir aqui em ver, congelar, coluna 2, vamos ver. Isso, coluna 2. Até a coluna 2. Então, eu congelei. O que acontece agora? Por exemplo, eu quero digitar a nota lá da prova final, lá do segundo semestre. Então, eu consigo correr ela bem para pertinho do nome e quando eu for digitar as notas, eu acho mais fácil de enxergar assim do que quando ela está longe, por exemplo, ó. Porque daí eu não vou enxergar direitinho os nomes, eu posso me confundir, eu posso digitar um nome errado, por exemplo. E como essa minha planilha aqui ela pode vindo mais aqui para o lado direito, quanto mais distante do nome, mais difícil vai ser para mim enxergar e aí às vezes eu posso me confundir na hora de digitar. Então é sempre bom congelar. Ó. E aí para mim fica fácil, quando eu for digitar desse vídeo, eu estou aqui bem pertinho do nome, eu consigo colocar o nome e a nota e não tem esse perigo de me confundir, certo? Então, esse é só um exemplo bem básico de como utilizar uma planilha do Google. Agora, por último, eu quero falar um pouquinho então de como compartilhar. Se eu quiser compartilhar essa minha planilha para alguma outra colega que tá trabalhando comigo em algum projeto, ou se eu quiser compartilhar com os alunos para que eles vejam as notas e acompanhem como é que está o desempenho deles, eu posso vir aqui ó, em compartilhar. Ele vai abrir uma opção para mim. Eu posso copiar o link e mandar para os alunos, por exemplo. Esse link, e aí os alunos têm acesso para poder enxergar como é que tá as notas deles. Ou eu posso compartilhar por e-mail, por exemplo. Então, eu vou compartilhar com a Dilce. Eu cliquei aqui, eu vou compartilhar com ela. Quando eu for compartilhar, eu tenho a opção de permitir que ela edite a minha planilha. Então, ela pode mexer na minha planilha, então eu tenho que ter esse cuidado. Se eu quero que, se essa é uma planilha mais colaborativa, eu posso permitir que a pessoa comente. Agora, se essa planilha é só para a pessoa enxergar o que está escrito nela, eu tenho que vir aqui e colocar só leitor. E aí a pessoa não pode mexer na minha planilha. Né? Se eu vou compartilhar uma planilha com os alunos, por exemplo, das notas, e eles podem mexer, eles podem alterar as notas dele, certo? E ou eu posso permitir que a pessoa comente. Ela pode olhar, por exemplo, eu posso permitir que meus alunos comentem assim, professora, tá certa essa minha nota? Parece que a minha nota for maior, ou parece que a minha nota for não, parece que essa avaliação não está correta. Então eu posso permitir essa o comentário, mas aí isso é uma opção do professor. Então depois que eu selecionei aqui, é só vir e enviar e a pessoa vai receber então essa planilha para que ela possa ver, editar ou comentar. Certo? Como a gente não vai fazer isso agora, é só uma demonstração. Então, eu acredito, pessoal, que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Google Planilhas. Espero que vocês tenham gostado. Um abração a todos e a gente se vê nos próximos cursos do GEG.